A paz do Senhor Jesus, amém. Gente, estamos em 2025 para a honra e glória do Senhor. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para nós esse ano. Mas eu creio que para a gente receber algumas bênçãos, a gente tem que se antecipar, correr atrás, se posicionar em direção ao propósito que o Senhor tem para a gente, não é verdade? O Senhor ele já tem bênçãos nas regiões celestiais para a gente e precisa que a gente se posicione. Muitas das vezes o Senhor ele já tem algo para te entregar, mas ele precisa que você desça até a casa do oleiro, ou seja, que você torne a continuar em formação, em processo, de transformação. Então, para a gente receber algo da parte do Senhor, a gente tem que estar em constante transformação, em constância renovação de mente, não é verdade? Então, a gente precisa sim passar por esse processo. E para passar por esse processo, ele deixou algumas chaves espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação na palavra, crescimento espiritual no Evangelho de Jesus, não é verdade? Então a gente precisa seguir até que a gente tenha um crescimento abundante, não é verdade? Então a gente precisa ter essa conexão com o Senhor e estar em constante transformação. E não vos conformeis com essa era, é o que diz a palavra, mas transformai-vos, Então se a gente precisa se transformar, a gente precisa se posicionar. E o jejum ele leva a gente a se posicionar. O jejum ele não muda Deus. Deus é imutável, ele não muda. Ele tem o caráter dele e ele não muda, Quem precisa de transformações somos nós. Então, se a gente precisa de transformação e a gente tem que se renovar, a gente precisa de alguma ferramenta e essa ferramenta é o jejum. Essa ferramenta ela te molda, te transforma, te muda o tamanho da sua fé, muda seu caráter. Ela trabalha de uma forma geral, vamos dizer assim. E como eu digo geral? Porque ela aumenta a sua fé, o seu nível de fé, ela se eleva, você tem um crescimento maior na sua fé, uma esperança maior em Deus. E é como Jesus disse, Manda que esse monte se mova dali para cá e o monte vai. Porque a sua fé, ela passa de nível, E de acordo com que a gente vai orando, vai jejuando, o Senhor ele vai transformando o nosso caráter, nos tirando da perversidade, daquilo que a gente olha para o mundo e vê o mundo na gente, vamos dizer assim. Tem coisas que a gente ainda precisa se libertar, áreas que a gente precisa melhorar, áreas que a gente precisa se arrepender. E o jejum ele é essencial. Olha, o meu caráter foi moldado, está sendo transformado pelo Senhor, através da oração e do jejum. Eu nunca tive transformação nenhuma, a não ser que tivesse sido. E está sendo por meio do jejum e da oração. Afinal, a gente vem de criações diferentes, cultura diferente, modos de pensar diferente, e a gente precisa ser transformado pela palavra. Então, para que a gente seja transformado pela palavra, a gente precisa estar purificando-se sempre, separando-se sempre, melhorando sempre e sempre crendo na palavra. Então, quando a gente se posiciona espiritualmente, a gente dá espaço para o Espírito Santo nos mostrar onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa melhorar e como a gente precisa melhorar. Então, é necessário que a gente se posicione em oração. E através do jejum a gente tem uma transformação de mente, E não é fácil falar de coisas espirituais. Inclusive eu tô falando e está me dando uma dor de cabeça. Tô suando bastante. Aqui tá bastante quente. Mas eu não vou deixar de entregar essa palavra a você, tá bom? Que o Senhor disse, renovai-vos, não vos conformeis com essa era. Então não se conforme com aqui. Sim, você precisa mudar. Sim, você precisa melhorar. Você precisa, sim, expandir os seus conhecimentos. E o jejum espiritual, ele vai te dar esse crescimento extraordinário que você não vai conseguir só orando. Orando leva você, sim, a um crescimento. Mas o jejum, ele complementa. Eu diria que é como a academia
e o pré-treino, o pós-treino, né, que chama. Então seria aquele suplemento. Sim, transforma-se ali, ó. Alinha-se e você tem um crescimento extraordinário. Fora a transformação que você recebe, você é transformado. Você muda completamente. Então, se tem áreas na sua vida que você precisa melhorar, que você precisa mudar e você não sabe como, creia no Senhor. Faça jejuns, abstenha-se de alimento, abstenha-se dali do que você tem que fazer. Eu guardo comigo, que eu aprendi e que eu vejo que isso me ajuda muito, é que meu jejum, minhas regras. Então eu não tenho como impor uma regra de jejum para você, mas você e o Espírito Santo vai montar o seu jejum e ali você vai seguir aquele jejum e o Senhor ele vai estar te transformando. Por quê? O jejum ele é o pessoal de você com Deus. Então é como se fosse, como eu estava falando da academia, né? O treino de uma pessoa só serve para ela, não serve para mim. E o meu treino não serve para outra pessoa, ele só serve para mim. Então é a mesma coisa. Então que você continue crescendo espiritualmente e entendendo que há coisas que você só vai conseguir se você se posicionar com jejum e oração. E quando você se posicionar com jejum e oração, querido, você vai ter um crescimento extraordinário. E o seu crescimento vai te levar para mais próximo do seu propósito, do direcionamento de Deus, do que Ele tem para você e de quais coisas Ele vai fazer na tua vida. Bênçãos que estão travadas, elas vão ser destravadas. Bênçãos que já estão posicionadas para ser sua, ela vai ser liberada pelo reino do céu, tá bom? Então que você cresça na graça, no conhecimento, na sabedoria do Senhor. Que a bênção do Senhor ela seja derramada sobre a sua cabeça, não só hoje, mas sempre, tá bom? Que o Senhor esteja na tua casa, na tua vida e com os teus. No nome de Jesus, amém. Tchau, pessoas. Que o Senhor abençoe você, tá bom? Que aí ficou aqui, assistiu esse vídeo até agora. Eu vou deixar 2 vídeos aqui. E eu creio que esses vídeos te edificarão muito, tá bom? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que esse conteúdo te edifique e que esse conteúdo possa te proporcionar um momento de reflexão com o Espírito Santo, no qual você aprenda do Espírito Santo e cresça na graça, no conhecimento, na sabedoria.